Olá, estudantes do segundo ano. Eu sou o professor Tiago Pefel. Vamos ter uma aula bem rapidinha aqui de introduções à solução, como parte um. E na parte 2 eu vou falar sobre aquela prova diagnóstica, porque o que a gente conseguir extrair de lá vai ser muito importante, ok? Então, se você não teve muita dificuldade, se você não teve nenhuma dificuldade, na verdade, de fazer a prova diagnóstica, você não precisa da parte 2. Mas qualquer tipo de dificuldade que você tenha tido, venha para a parte 2. Então, durante fevereiro e março, nós vamos estudar em Química conceitos de suspensões, coloides e soluções, coeficiente de solubilidade, classificação de soluções, concentração comum, porcentagem em massa e volume, concentração em número de mols, ppm, ppb e diluição. Prestem atenção, gente. Química do segundo ano na nossa escola é pura matemática, ok? Só alertando. E não tem necessidade de criar pânico, não. Vamos aprender. Esse aqui é um resuminho bem simples do que vocês precisam saber. É bem interessante dar pause no vídeo e copiar esse resumo para o caderno. Eu vou explicá-lo. Primeiro, nós temos substâncias. Substâncias que podem ser simples ou compostas. O que é uma substância simples e o que é uma substância composta? Substância simples é formada pelo mesmo elemento. Por exemplo, gás oxigênio, gás hidrogênio, ferro sólido. Já substâncias compostas ambas são uma só substância, mas as substâncias compostas são formadas por mais de dois ou mais elementos, como, por exemplo, a água, o óxido de ferro do ferrugem. Vejamos o que mais um exemplo. Ácido clorídrico, que tem no nosso estômago, são substâncias compostas, porque são formadas por mais de um tipo de átomo. Quando você tem mais de uma substância juntas, misturadas ali, nós vamos ter um material. E os materiais, eles podem ser homogêneos ou eles podem ser heterogêneos. Se os materiais forem homogêneos, eles vão receber o nome de soluções. O que são soluções? São materiais homogêneos formados por partículas muito pequenas, podem ser moléculas, átomos ou íons, e não sofrem o efeito Tyndall. Vamos jazinho, vou mostrar para vocês um pouquinho sobre esse efeito Tyndall. Eles permitem então que a luz chegue do outro lado sem ser observada. Já já eu explico um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá então. Materiais heterogêneos. Eles podem ser as suspensões ou os coloides. As suspensões são formadas por partículas grandes, muito grandes, que você consegue ver a olho nu. Por exemplo, você faz lá o suco de maracujá. Depois de um tempinho, o suco de maracujá não separa. Alguns remédios não são assim um líquido assim separado. Você sacode eles, eles ficam homogêneos, aparentemente homogêneos, com um sistema homogêneo, mas ele não é um material homogêneo. Ele é um material heterogêneo e é uma suspensão, porque depois de um tempo ele separa. Nós temos também os colóides, que as partículas elas são grandes, mas elas não são tão grandes assim a ponto de você perceber. É preciso de uma análise mais criteriosa. E aí sim nós temos o efeito Tyndall. O efeito Tyndall ele vai ser observado nos colóides para poder dizer para você, olha, isso dali não é uma solução, é um colóide. Falando então um pouquinho do efeito Tyndall, aqui eu tenho uma foto para demonstrar. Eu vou dar ponto extra para a turma inteira, caso eu tenha 2 vídeos desse experimento aqui,
sendo feito pelos alunos dentro de uma mesma turma. 2 alunos diferentes fazem os vídeos sobre esse experimento aqui do efeito Tyndall. E caso eu tenha 2 vídeos numa mesma turma, toda a turma vai ganhar ponto extra. O efeito Tyndall é o que pode ser observado aqui na segunda figura. É quando você pega um laser, aí tem que ser um laser mesmo. Não adianta, por exemplo, a lanterna do celular. Tem que ser aqueles lasers, como por exemplo aquele laser vermelho, que é meio fraquinho, mas tem alguns outros lasers que são bem fortes. E aí você vai atravessar ele no líquido. Quando você atravessa ele no líquido, você vai ver ele passando pelo líquido. Isso se chama efeito Tyndall. Mas se esse líquido não for um colóide, se ele for uma solução, como por exemplo água da torneira, que não é água pura, não é uma substância só, é um material, porque tem sais minerais. Ou mesmo se você misturar sal ali naquela água e sal, um pouquinho de sal, vai formar uma solução. A luz vai passar e você pode até ver um pouquinho dela aqui que tem a ver com o reflexo do vidro, mas ela vai passar tranquilamente, vai chegar ali do outro lado e não vai ser vista passando por dentro do líquido. Esse é o motivo de fazer esse experimento do efeito Tyndall. Por quê? Porque as partículas são tão pequenininhas que a luz passa direto. Igual aqui. Vocês não estão vendo a luz passando aqui por mim. Porque o ar tem partículas, o ar é uma solução, não é uma solução gasosa. Tem partículas tão pequenininhas que a luz passa direto. Quando você tem uma casa empoeirada e aquele feixe de luz entrando pelo buraquinho no telhado, aquela poeira está subindo ali no ar e fazendo uma espécie de mistura com colóide, digamos assim, né? Do ar ali, que é uma solução, junto com um tanto de poeira. E aquela poeira, você consegue observar a luz passando por ela por causa do efeito Tyndall. E aqui só uma curiosidadezinha, que essa parte aqui não precisa ser anotada. Quando você pega um colóide e observa ele no telescópio, a gente vê as partículas mexendo assim em zigue-zague, e uma forma assim meio desordenada, meio louca. Isso se chama movimento browniano e é mais uma característica de que aquela mistura ali, aquele material heterogêneo é um colóide. E nós vamos falar na próxima aula depois que fizerem o trabalho, que eu vou passar lá na plataforma do Classroom, um pouco mais sobre esses exemplos de colóides. O que exatamente são os colóides? Por que os colóides chamam a atenção? Por eles parecerem que são materiais homogêneos, mas na verdade não são. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, tem um líquido aqui e ele parece extremamente homogêneo. Se você classificar ele como um sistema, você vai falar, isso é um sistema homogêneo, mas isso é um material homogêneo? Não é um material homogêneo, é um material heterogêneo, e eu sei disso por causa do efeito Tyndall. Vamos para a parte 2. Quem tem dúvidas, quem teve dúvidas, né, na prova diagnóstica?